pessoal, você sabe qual que é a diferença entre a eleição majoritária e a eleição proporcional? Todos nós sabemos da importância do voto, da responsabilidade de cada cidadão na escolha dos seus representantes. Sem voto consciente, não há democracia plena. Porém, você sabe de verdade como é que funciona o nosso sistema eleitoral? Conhece mesmo a diferença entre uma eleição majoritária e uma eleição proporcional? O voto consciente não depende só da gente estudar e refletir bastante antes da gente escolher um candidato. Depende também de como a gente vai saber aproveitar esse nosso voto para impactar o sucesso do nosso candidato na eleição. A eleição majoritária é facinho de entender. Essa é aquela eleição tradicional, na qual vence quem receber mais votos. É assim tanto na eleição do síndico do prédio, quanto na eleição para presidente, para governador, prefeito e senador. Por vezes, há um complicador, o tal do segundo turno. Nas eleições para presidente, governador e prefeito, o candidato somente vence no primeiro turno caso tenha mais votos do que o conjunto dos seus oponentes somados. Nesse cálculo, desconsideram-se os votos brancos ou nulos. Isso é, consideram-se apenas os chamados votos válidos. Se nenhum candidato alcançar essa quantidade de votos, a eleição vai para o segundo turno, em que o primeiro e o segundo colocado na rodada do primeiro turno vão disputar quem vai ser o vencedor da eleição. Voto nulo e voto branco, na prática, são a mesma coisa. E a lenda urbana, aquela história de que se tiver mais voto nulo que votos a um candidato vai anular a eleição. Vence, como eu disse, o candidato que tiver mais votos válidos. Porém, prestem atenção, apesar de ser uma eleição majoritária, não há segundo turno nas eleições para senador. Assim, pensem bem na hora de escolher o seu candidato. Na disputa para senador, não há oportunidade de votar no candidato do seu coração no primeiro turno e no segundo turno naquele menos pior. Existe apenas um turno para senador. É vai ou racha, é tudo ou nada. Aliás, gente, as eleições majoritárias são, em geral, um exercício de escolha da opção menos pior. Sempre foi assim, gente, sempre vai ser. E é muito difícil em uma eleição, para um cargo majoritário como presidente, governador, senador e prefeito, aparecer aquele candidato ou candidata perfeitinha para você, do seu número. Assim, você vai ter que escolher sim entre o menos pior e não escolher o melhor. Isso porque, no mínimo, para ter efetivamente chance de vencer, o candidato ou a candidata precisa de um amplo arco de alianças, com quem você gosta e quem você não gosta tanto. Isso, galera, é democracia. E isso sempre vai dar margem para críticas de todos os lados. Precisamos admitir que o mundo é complexo, pessoal. Achar que tudo é azul ou vermelho é um comportamento bem infantil. O mundo é feito de misturas, é feito de cores, roxas, uma mistura. Assim, para a gente evitar frustrações e sofrimentos, coloque aqui na sua cabeça que você está escolhendo o menos pior. Hashtag fica a dica. Isso é especialmente verdadeiro na atual era da informação, na qual cada fala e cada relação pessoal do candidato são analisadas a uma lupa, tanto pelos seus adversários quanto pela imprensa, em busca de falhas e contradições. Não adianta aguardar, galera, o candidato ideal, montado num cavalo branco, para lhe dedicar o seu voto emocionado. E enquanto ele não aparece, eu vou lavar as mãos em relação ao destino do meu país. Bora crescer, gente. O cidadão consciente sabe que quem tem a responsabilidade de escolher e entende que a democracia é composta por escolhas imperfeitas e tudo bem que seja assim. Resumindo, em um sistema majoritário, vence quem tem mais votos e você tem que escolher o menos pior. Por outro lado, o sistema proporcional é mais complicadinho de entender, mas só que ele oferece uma abertura maior para aquele seu voto de coração, com menos chance de dar um coração partido e frustrações. No sistema proporcional é hora de você escolher o candidato do seu número, aquele perfeitinho para você e para aquilo que você acredita. Uma característica que chama muita atenção e dá muita polêmica nesse sistema proporcional é que nem sempre o candidato mais votado vence. Ué, como assim um candidato menos votado pode ser eleito no lugar de um candidato que tem mais votos?
É fraude na urna eletrônica? Não, claro que não, gente, pelo amor de Deus. Isso ocorre por conta da própria forma de como funciona esse sistema proporcional. Ele é responsável pela eleição de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Quer saber como que funciona direitinho esse sistema proporcional? Respira fundo e siga aqui com a gente. Já já a gente vai te contar. Mas antes, se você gosta do nosso trabalho, não deixe de assinar o canal, clicar lá no sininho para ser notificado sempre que publicarmos um conteúdo novo. Ah, e não se esqueça também de acompanhar a gente lá no Instagram, no @amáquinapública. Tem muita coisa boa que a gente também compartilha só lá. Na eleição proporcional, aquela dos deputados federais, dos deputados estaduais e dos vereadores, encerrada a votação, é necessário um processo em 2 etapas para a gente saber quem vão ser de verdade os novos deputados e os vereadores eleitos. Na primeira etapa, é necessário a gente distribuir o número de vagas das cadeiras em disputa para os partidos. Para tanto, a gente compara o total dos votos recebidos pela legenda ou partido político ou pelo candidato com o total de votos válidos para aquele cargo em disputa. Assim, imaginem que tem 10 vagas em disputa para um cargo e um partido recebeu 200 votos num conjunto de 1.000 votos válidos. Nesse caso, esse partido possui direito a 2 cadeiras das 10 cadeiras em disputa. Ué, de onde que eu tirei esse resultado? 1.000 votos válidos de todo mundo dividido por 10 vagas disponíveis, que significa que a cada 100 votos o partido obtém uma vaga. Como o partido em questão obteve 200 votos, ele tem direito a 2 vagas. No caso das federações partidárias, os votos dos seus diversos partidos são somados com o objetivo de determinar quantas cadeiras a federação vai ter o direito. Em um resumo bem resumidinho, a federação partidária é uma aliança entre 2 ou mais partidos que deve perdurar atualmente no mínimo 4 anos. Não é uma aliança assim de conveniência só para compor os interesses numa única eleição. Gente, 4 anos é um tempo enorme dentro dos termos políticos, é quase uma era geológica. Uma semana já é tempo demais no tempo da política. Imagina 4 anos. Em 4 anos, amigos de infância viram inimigos mortais. E essa federação, ela vai abranger tanto o ciclo das eleições nacionais quanto o ciclo das eleições municipais. 4 anos. E por isso a gente tem que pensar muito bem com quem que a gente se alia por aí. Bom, uma vez definido o tanto de vagas que o partido político, a federação partidária tem direito, vem a segunda etapa, que é a vez de determinar quem vai ocupar essas vagas entre os candidatos do partido ou daquela federação. Essa é a parte mais fácil. A primeira vaga vai ser ocupada pelo candidato com mais votos no partido ou na federação. A segunda vaga pelo candidato com mais votos e assim sucessivamente, até que todas as vagas obtidas pelo partido ou pela federação sejam ocupadas. Dessa forma, no sistema proporcional, nenhum voto é desperdiçado. Mesmo que você tenha votado em um candidato que não foi eleito, o seu voto terá ajudado a eleger outros candidatos do mesmo partido com as mesmas ideias. Bom, agora você consegue entender por que um candidato com menos votos pode ser eleito e um candidato com mais votos pode ficar de fora de uma eleição proporcional. Sem dúvida, o partido do primeiro que foi eleito obteve mais vagas do que o partido do segundo que não foi eleito. O que reforça, então, a importância do partido ou da federação no processo eleitoral proporcional. No Brasil, o partido político tem muita importância na eleição proporcional. Isso serve de fundamento para a noção de fidelidade partidária, ou seja, a ideia de que o cargo do deputado ou do vereador deve ser considerado do partido ou da federação, e não do parlamentar. Dessa forma, quando o parlamentar decide mudar de partido, em geral,
ele vai perder o cargo na Casa Legislativa pela chamada infidelidade partidária, salvo se essa mudança de partido ocorrer por um justo motivo ou dentro da chamada janela partidária, conforme prevê a legislação eleitoral. Esse justo motivo acontece, por exemplo, no caso de um estelionato eleitoral. Isso é, o partido defendeu um conjunto de propostas na eleição e, uma vez que ele tem alcançado o poder, ele busca implementar um conjunto de iniciativas totalmente diferentes daquilo que ele foi declarado para os eleitores. Por exemplo, o partido lá foi eleito por apoiar a causa das mulheres. E depois de conseguir aquelas cadeiras no parlamento, ele começa a votar um monte de projeto contra a população feminina. Isso é estelionato eleitoral e um motivo para trocar de partido. Por sua vez, a janela partidária é um período que se inicia 6 meses antes de cada eleição e dura 30 dias. Nessa época, os deputados e os vereadores podem mudar de partido sem se preocupar em perder o mandato, em razão da infidelidade partidária. É o troca-troca de partido. Gente, a política é dinâmica e a todo momento surgem novas situações e ideias sobre as quais o parlamentar precisa se posicionar. E esse posicionamento nem sempre está alinhado à ideia do partido. Lembra quando eu falei para vocês que 4 anos é tempo demais? Então, é por isso que a gente tem a janela partidária, que é um momento importante para o realinhamento político dos parlamentares com seu partido. Esse também constitui um momento fundamental para eles redefinirem as estratégias eleitorais tanto dos candidatos quanto dos partidos. Mas como funciona então o sistema partidário na real? Bom, imagina que Maria é candidata a deputada federal. Para ela ter chance de ser eleita, ela precisa escolher um partido que tenha outros candidatos competitivos, de modo que o partido ou a federação partidária obtenha cadeiras suficientes para que ela seja eleita. Afinal, pessoal, uma andorinha sozinha não faz verão no sistema proporcional. Daí a importância dos chamados puxadores de votos, candidatos que trazem muitos votos para o partido ou para a federação partidária. Por consequência, esses puxadores de votos conseguem muitas cadeiras para o grupo e acaba por puxar os candidatos com uma votação muito inferior a outros candidatos que tiveram uma votação superior, mas cujo partido ou a federação não conseguiu votos suficientes para elegê-los. Quem não se lembra lá daquele deputado Enéas, meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas, 56. Do partido do Prona, que elegeu 8 deputados por São Paulo, por conta que muita gente votou nele. Houve candidato do Prona naquela época que foi eleito sem sequer ter recebido um único voto. Nem ele e nem a mãe dele votou nele. Eita! Mas hoje em dia, pessoal, isso não é mais possível, com que um candidato seja eleito com poucos ou nenhum voto. Ele precisa ter uma quantidade mínima de votos correspondente hoje a 10% da quantidade dos votos necessários para obter uma das vagas em disputa. Assim, vamos pensar. Se na eleição forem necessários 100 votos para um partido obter uma dessas vagas, para ter o direito a essa vaga, o candidato vai ter que ter no mínimo 10 votos. É a chamada cláusula de barreira. Assim, apesar de a eleição proporcional dar mais oportunidade para o voto do seu coração, é necessário então, gente, muita reflexão para você não desperdiçar seu voto. Na maioria das vezes, é melhor votar num candidato mais competitivo, que você tem uma afinidade política, do que votar no filho da amiga da sua mãe. Em resumo, a Maria, nossa candidata, vai precisar que os demais candidatos lá do seu partido sejam competitivos para maximizar o número de cadeiras obtidas do partido ou da federação. Por outro lado, ela vai precisar também ter mais votos que a maioria dos demais candidatos do seu partido, bem como ela precisa superar a chamada cláusula de barreira, de modo que ela obtenha uma das cadeiras conferidas ao partido. Assim, os partidos disputam entre si pelas cadeiras em jogo e os candidatos do partido disputam entre si também pelas cadeiras que o partido eventualmente tem acesso. É muito cálculo envolvido, não é, pessoal? Complicado. Assim, conforme vai se aproximando o período eleitoral, o pré-candidato ele vai precisar refletir para determinar qual partido que vai lhe oferecer mais condições de vitória entre aqueles que ele possui alguma afinidade de posições. É essa a importância da chamada janela partidária,
que constitui uma oportunidade para que o candidato político faça o ajuste lá na filiação partidária, com o fim de maximizar as suas chances de vitória. Outro fator que influencia os candidatos na escolha dos partidos ou da federação partidária, para além dessas chances que eu falei de competitividade e de ideologia, é a chamada distribuição dos recursos do fundo eleitoral, ou seja, é o dinheiro que os partidos recebem do Estado para que possam financiar as campanhas, o chamado financiamento público de campanha, o qual a gente vai falar em breve com muito mais detalhes em um outro vídeo. As diferenças entre o sistema majoritário e o sistema proporcional fazem com que o eleitor deva adotar estratégias diferentes em cada uma dessas votações. No sistema majoritário, o seu voto é perdido caso o seu candidato não seja eleito. Daí a importância de ser pragmático na sua escolha e buscar alcançar um objetivo estratégico, seja eleger o candidato menos pior, seja conferir maior prestígio político às ideias de um candidato que provavelmente será derrotado nessa eleição, para fortalecer esse candidato nas próximas. O juiz é você. Por outro lado, no sistema proporcional, o seu voto é sempre relevante, o que traz mais liberdade para votar com o coração, desde que o eleitor tenha o cuidado de investigar previamente a lista do partido ou da federação para saber quem ele vai estar ajudando a eleger, principalmente na hipótese do seu candidato não conseguir obter uma colocação entre os candidatos daquele partido. Isso é importante para não comprar gato por lebre. O voto é um dos momentos mais importantes da nossa participação cívica. E o voto qualificado depende de conhecimento de qualidade. E não só da biografia e das propostas do candidato, mas também sobre como seu voto impacta no processo eleitoral. Votar consciente também é conhecer as regras do jogo. Democracia é um jogo que todo mundo joga e perde quem sai chorando com a bola e impede o jogo de todo mundo. A construção de uma sociedade melhor depende do voto de cada um de nós. Então, não deixe de votar. Vote consciente. A eleição de bons representantes depende de cada um de nós. Afinal, em uma democracia, você, eu e nós somos a máquina pública.